Venham, fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, descobriram que o golpe também foi feito por Pix. Isso, o Pix do golpe. Vou falar sobre isso porque aprendi muito cedo no jornalismo, né, vendo Todos os Homens do Presidente, um filme com Dustin Hoffman, onde ele fazia o papel dos jornalistas. Dustin Hoffman e o outro ator, agora me foge. Dois atores bastante famosos na época. Na época não eram, depois se tornaram muito famosos. E eles faziam o papel dos jornalistas que apuraram o caso Watergate, Bob Olderfon e outro nome, me esqueço também. Enfim, e o informante, a fonte, o garganta profunda do Washington Post dizia a esse jornalista mais jovem o seguinte: follow the money. Follow the money. Siga o din-din. Robert Redford. Muito obrigado, Leila Araújo. É excelente ter aqui na nossa comunidade pessoas absolutamente bem informadas. Era isso, Dustin Hoffman e Robert Redford. Mas antes eu queria pedir para você que assiste o nosso canal, não deixe de segui-lo, querida, querido e querido. É simples demais, é só ir lá, inscreva-se no canal para ficar legal e depois você aciona o sininho para poder receber todas as notificações. Se puder dar um valor e mais, uma contribuição para sustentar, melhor ainda. Olha só, a notícia chega a ser curiosa. Aí você fala, uma loja de informática de Xinguará, no sul do Pará. Olha, eu conheço o Brasil, hein? Mas nunca tinha ouvido falar de Xinguará. Deve ser uma cidade pequena, né, no sul do Pará. Uma loja cujo nome é USA Brasil, mas não é USA, de usar. É USA, né, Estados Unidos Brasil. Xinguará, olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos torres na Havan, a Estátua da Liberdade, aliás, na frente da Havan, um país que se subjuga o tempo todo. A gente faz festa do Dia das Bruxas, Halloween, em vez de homenagear os nossos ícones do folclore nacional, como o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o Curupira. Nós estamos preocupados com o Halloween, né? Nós não, né? A nossa elite brasileira, ela é inculta. Ela, em vez de colocar lá Xinguará Informática, ela coloca USA Brasil de Xinguará. Vai fazer o quê? Mas essa loja de informática, deve ser uma loja pequena, é de um tal de Ricardo Pereira da Cunha, que é conhecido como o Ricardo da USA Brasil, ou da USA Brasil, né? E o que aconteceu? Agora foi descoberto que essa loja, ela arrecadava recursos para os golpistas que faziam os atos de terror, que estavam para fazer os atos de terror em Brasília, não só a invasão do Supremo, não só a invasão, olha só, hein, do Palácio do Planalto e do Congresso, mas os terroristas que iam explodir o aeroporto, aquele tal de George Washington de Oliveira Souza, que, ao ser interrogado, falou: olha, é o seguinte, quem me financiou foi o senhor Ricardo da USA Brasil. Ele que dava o din-din que eu organizei, né? E deu o telefone do empresário lá, né? Além desse daí, passou de mais alguém. E descobriram o quê? Que esse Ricardo aí, da USA Brasil, ele fazia parte do movimento chamado Direita Xinguará. E que esse cara fez? Recadava recursos para fazer
campanha para o Bolsonaro, ilegal, porque recursos extraoficiais de corrupção, provavelmente, de esquemas, né? Porque quem doava, quem recebia, quem tinha contrato com o governo, pecuarista safado, esses caras. E aí ele punha outdoor nas cidades, e a gente via isso. Em várias cidades do Brasil, você tinha uns outdoor meio esquisito. Você falava, nossa, que coisa brega. Mas estava lá o Bolsonaro. Agradeço ao Bolsonaro pela defesa de Xinguará. O que ele tinha feito? Nada. Ele tinha dado arma para os caras. Então, esse cara fazia o quê? Ele recebia esses recursos e financiava os golpistas. Aí você fala, bom, Xinguará, no sul do Pará, tinha um esquema desse. Só em Xinguará. E aí, qual que é a coisa? Você não vê o dinheiro. Porque uma loja recebe Pix, não é? Para vender produto, para não sei o quê. Evidentemente, vai ter que pegar agora a Receita para investigar essa loja e ver se ela deu nota fiscal. Evidentemente que não deu. Recebia esses Pix, ele separava talvez uma parte desse dinheiro, outra parte ele botava no bolso da USA e organizava o ataque à democracia. Entre outras coisas, financiou a explosão, segundo George Washington, qual o nome? É bizarro. A explosão do aeroporto de Brasília, que poderia ter matado centenas ou milhares de pessoas se tivesse ocorrido no dia de Natal, como disse aqui o Flávio Dino. Evidentemente que esse arranjo econômico de financiamento do terrorismo e do golpismo bolsonarista não é exclusividade de Xinguará. Isso pode ter se replicado nos 5.500 e balalá municípios do Brasil. E talvez em alguns municípios, como São Paulo, Florianópolis, Blumenau, sei lá, cidades do Centro-Oeste, talvez em número muito maior, não só uma loja USA Brasil, mas dezenas de outras lojas podem ter feito a mesma coisa. Os caras recebiam o Pix, com esse dinheiro eles financiavam o golpe. Precisa-se seguir o dinheiro. Follow the money, Dino. Follow the money, Capelli, porque Brasília também deve ter muito financiador do golpe. Com o secretário Capelli agora na frente da Secretaria de Segurança Pública, e eu espero, porque o risco não passou, que ele continue por mais um período, até as coisas se acomodarem, que ele continue à frente da Secretaria de Segurança Pública de Brasília, que é fundamental para garantir a segurança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, de suas respectivas esposas, de todos os ministros de Estado, dos deputados, dos senadores, dos secretários executivos, da população de Brasília. E que eles apurem agora, um por um, nesses celulares, nessas centenas de celulares, quem eram os contatos e que investiguem as contas bancárias dos golpistas, um por um. Da onde vinha o dinheiro? Como esse dinheiro chegava? Como ele corria? E por que contratos ele pode ter chegado na mão, né, desses agentes como o Ricardo da USA Brasil, lá de Xinguará. O Pix do golpe, né? Seguir essa estrada pode nos levar a desbaratar esse conglomerado fascista que não parou de funcionar, mesmo depois do 8 de janeiro. O Dataforum tem mostrado, em matérias feitas pelo Marcelo Ayler, diariamente, que os golpistas hoje têm uma ação nas redes mais organizada, inclusive, que o governo, que está indo um pouco barata voa, todo mundo chegando, ninguém está entendendo o que está acontecendo, todo mundo meio perdido. Não dá para pensar num governo,
em desmontar esse aparelho se não for no cofre dele, e não arrebentar o cofre, e não acabar com isso. Não é permitido por lei que empresários financiem terroristas em lugar nenhum do mundo. Eles têm que ir para a cadeia, têm que ser presos, independente de que tamanho tenha o empresário, porque não vai me fazer crer, ninguém vai me fazer acreditar que o cara lá de Xinguará é o grande financiador do golpe. Evidente que tem gente graúda, como o menino que vende um baseadinho ali na favela, não é o cara que controla o esquema do narcotráfico no mundo. Ele é um simples aviãozinho. Este Bostinha, deste Ricardo da USA Brasil, ele é um simples aviãozinho. Ele é um aviãozinho do golpe. A empresinha dele lá, a USA Brasil, foi usada simplesmente, né, como um aviãozinho para poder fazer o esquema do terrorismo, da explosão do aeroporto. Mas tem gente maior por trás e essa gente precisa aparecer. E essa gente precisa pagar o que cometeu, pelo que cometeu. Essa gente precisa ser presa. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Mas antes de me despedir, eu queria agradecer a nova membra, Olga Salomão. Beijos, Olga. Obrigado por ter chegado.